Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu começaria investindo nesses fundos imobiliários. É uma opção minha e eu vim trazer, vim compartilhar com você. Agora, antes de mais nada, já dá aquele seu like. Vem aqui, amor, dá o like para você favorecer, para você me ajudar no canal. Por quê? Porque se você sai do canal aqui sem dar o like, o YouTube entende que você não gosta do meu canal, não gosta do meu vídeo. E como eu sei que você é uma pessoa muito nota 10, dá o seu like e já favorece aqui o nosso time que ficou horas e horas para trazer esse vídeo para você. Agora vamos lá. Primeiro de tudo, o que são os fundos imobiliários? Você às vezes está aí se perguntando, mas Carol, o que são os fundos imobiliários? E não tem problema, meu amor, eu vou te explicar. Fundos imobiliários é uma maneira de você investir de uma forma mais simples, mais barata em imóveis. E os fundos, como o próprio nome diz, quando a gente fala fundos, tem um gestor ali, tem um chefão cuidando ali dos imóveis, né? Cuidando do fundo imobiliário para você. E você, em contrapartida, faz parte ali de um grupo que investe nessas cotas. Você fala, olha, eu vou ser sócia de determinados galpões, de determinados shoppings, e você pode começar investindo aí com 10 reais, 20 reais, 30 reais, 100 reais. Tá certo, meu amor? Porque a gente sabe, para você comprar uma casa toda, você gasta muito mais dinheiro e às vezes não é a situação real do brasileiro. Então, os fundos imobiliários você pode investir com alguém cuidando, com alguém que manja mais que a gente, normalmente, né? Nesses fundos que estão relacionados ao setor imobiliário. Agora, vamos comentar, mas antes de mais nada eu quero saber qual é o fundo imobiliário que você tem na carteira e que você não pretende vender. Carol, esse fundo imobiliário eu não pretendo vender, eu gosto dele para visão de longo prazo, sempre com a visão de longo prazo. Carol, mas o fundo imobiliário agora está em baixa. É nessa hora que tem muito olheiro, tem muita gente comprando na baixa, porque eu sei, afinal de contas a gente compra na baixa e vende na alta. Certo? E sem medo, ok? Vai devagar, vai comprando, vai testando ali, vai pondo o pé na água. Agora, não vai me comprar na alta quando tá tudo verde lá, certo? Que você tá fazendo o caminho oposto. Agora, quem gosta de um aluguel, de um dinheiro, de uma renda passiva para a aposentadoria, ganhar aluguéis, que é uma coisa maravilhosa, os dividendos isentos de IR por mês, gosta de investir em fundo imobiliário. Por quê? Porque ele faz isso. Ele te paga uma grana por mês, isento de IR são os aluguéis, tá certo, meu amor? Agora vamos lá. Quais fundos eu começaria? Eu, Carol, não é recomendação de compra, tá certo? Primeiro fundo que eu começaria é ele, o XPML11, que é um fundo que investe em shoppings. Por quê? Os shoppings sempre serão entretenimento, sempre serão, aliás, estão descontados na minha visão, são fundos de tijolos, tem shoppings muito bons e eu gosto do XPML11, ele investe em bons shoppings, bem localizados, é um fundo diversificado e sempre vai ter, na minha visão, pode baixar um pouco o inquilino, mas sempre vai ter renda porque tem muita gente que quer estar posicionado no shopping, tem lojas, cinema, praça de alimentação e o brasileiro gosta de ir no shopping. Agora, vamos ver aonde ele foca, ele tem dois segmentos, coloca aí para mim. Mas nessa tela, o que a gente vê? Que a quantidade, né, a maioria está focado em shoppings e tem uma pequena parte aí que está no segmento de varejo, tá certo, gente? Agora vamos falar de quem? Do portfólio. Alguns imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário são bons imóveis? Bota aí pra mim, olha só o que a gente vê. Tem aí, né, o Shopping Ponta Negra, o Cidade Jardim, baita shopping, Catarina Fashion Outlet, tem um monte de amiga minha que vai aqui comprar roupa, comprar coisa, e o Downtown Shopping, tá, gente? São shoppings, volta pra cá, de alto padrão. Agora, vamos avaliar algo importante, o que? A diversificação. Por quê? Se o shopping está bem localizado, por região geográfica, se aquele shopping, de fato, é um bom shopping, vamos ver quantos ativos tem, porque quanto mais ativos, mais chance de ter inquilinos, mais chance de ter menos imóveis desalugados normalmente. Então vamos falar um pouquinho? Coloca para mim esse print na tela, meu menino de ouro. Olha lá o que a gente vê, distribuição por estados. Ele tem 16 ativos, tem bastante ativo, e está em 7 estados diferentes,
tá, gente? Então ele tem, a maioria dos ativos estão em São Paulo. Volta para mim, que é uma região que a gente sabe que é um centro, né, muito forte. As pessoas estão ali trabalhando, as pessoas estão em São Paulo. São Paulo é um eixo muito importante do comércio. Agora, coloca para mim esse outro print na tela. Tem um contrato de 27 a 30 meses, de 30 a 33 meses, 3 a 6 meses, né? 12 a 15 meses, mais do que 36 meses. Então, gente, tem um contrato positivo. Agora, uma das coisas que eu vejo muito é a liquidez diária. Carol, mas como assim? Eu quero comprar fundos que eu posso negociar a hora que eu quiser. Eu posso comprar e vender. Tem gente comprando e tem gente vendendo na bolsa de valores. E a liquidez diária do XP é boa. Põe aí na tela. Olha o que a gente vê. Liquidez diária, tá, gente? De 28.063 por dia. Olha a quantidade que tem de cotistas também, tá aí. E que investem no fundo, 259.307. E tem mais, troca a tela, olha aí, tem um bom patrimônio em caixa. E além de estar com PVP abaixo de 1, volta para mim. O que é PVP? Você que caiu aqui, eu vou te explicar, meu amor, não tem problema. Preço da cota, quando é fundo imobiliário a gente fala cota, pelo valor patrimonial, é tudo que o shopping tem. E shopping tem muita coisa, tem imóvel, tem dinheiro, tem caixa, que é importante. Os shoppings se seguraram na pandemia. E por que eu acho que eles estão baratos? Justamente por isso. Apanharam muito na pandemia, tiveram que reduzir dividendos, mas já estão voltando e estão voltando com tudo. E ainda estão baratos. Ainda, na minha visão, estão baratos. Lembrando, não é recomendação de compra. Mas, segundo o PVP, indica que, segundo esse indicador, está barato e são fundos muito resilientes. Tá, gente? Eu gosto de fundo de shopping, gosto do XPML11. Agora, vamos ver aí nos últimos 12 meses o quanto que ele pagou de dividend yield. Olha só o que a gente vê. Ele pagou dividend yield nos últimos 12 meses, quando a gente fala yield, de 7,84%. E o que é importante de ver são dividendos recorrentes. Volta para cá. Mas, Carol, na pandemia parou de pagar, eu vendi. Azar o seu. Porque tem gente querendo comprar. Quando baixa o preço, tem gente querendo comprar. Carol, mas eu vou vender porque tá caindo muito. Calma, meu amor, respira aí, segura, paciência. Visão no longo prazo. Vai voltar os dividendos, já estão voltando. Não seja ansioso e ansiosa. Vai na calma, na manha do gato. Agora, o meu segundo fundo imobiliário que eu olharia para começar é o VRTA11, que na data de hoje está sendo cotado a R$ 95,04. VRTA11, que é um fundo do tipo papel, ok, meu amor? Não investe em imóveis propriamente físicos. Envolve aí CRIs, são dívidas imobiliárias, LCI, mas é um fundo que eu gosto. Eu gosto de ter diversificação no meu portfólio, tá certo? De shopping, papel, com tranquilidade. Eu vou lá, avalio o fundo, eu não pulverizo com muitos fundos. Devagar, eu sempre falo isso, saiba muito bem o que o fundo tem, qual é o fato relevante. Você vai ter que ler isso, ok? Não é, pagou bons dividendos, a Carol falou. Não, não e não, ok? Porque as estratégias são diferentes. Outra coisa, tem taxa de performance. O que é isso? Passou do benchmark, a gente fala o benchmark ali é o IFIX, é um termômetro dos fundos imobiliários. Passou, o gestor conseguiu passar a rentabilidade do benchmark, desse termômetro, ele cobra 20% de taxa de performance. Na minha visão, nada mais justo. O cara foi lá, subiu a rentabilidade, conseguiu garantir maior rentabilidade e vai cobrar por isso. Mas o que me importa é a rentabilidade do fundo. Ele conseguiu uma boa rentabilidade? Isso me importa demais. Agora, vamos ver como é que está o portfólio. Coloca esse print na tela. O que a gente percebe? Que ele investe aí por segmento, a maior parte em papéis e tem uma parte aqui indefinido. Tá legal? E falando de liquidez diária, tem 16.878. Agora, nós temos que ver o quanto de cotista. Tem cotista confiando nesse fundo? Coloca para mim, menininho de ouro, nessa tela. Olha lá.
a gente tem 104.122 cotistas nesse fundo, tá? Lembrando, volta para mim, fundos imobiliários fazem parte da renda variável, ok? Então, como o próprio nome diz, eles variam, eles podem estar barato hoje, eles podem estar mais alto valor amanhã. Saiba, é renda variável, assim como as ações, tá? Não é para achar que tem um dividendo garantido, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A gente vai ver o histórico do fundo, sem dúvida. A gente vai ver o gestor, para ver quem tá ali, os imóveis. Mas, cuidado aqui, ok, meu amor? Não é renda fixa. Agora, dá uma olhadinha, coloca essa tela para mim, Catotinho, o que a gente vê do VRTA11? Olha lá, ele tá com PVP de 1, para mim, fundo bom, descontado na minha visão, e nos últimos 12 meses ele pagou um bom dividend yield de 14,90%. E agora, volta para cá, é recorrente? Ele paga esse dividendo recorrente porque ele pagou um bom dividend yield aí nos últimos 12 meses. E eu vou te mostrar nesse gráfico, olha essa linha azul, o que a gente vê? Que ele paga aí, pelo gráfico histórico positivo de dividendos e é recorrente. Tá legal, meu amor? Agora, volta para mim. Antes de eu te falar o terceiro fundo imobiliário que eu começaria, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações, para você ficar atento, atenta quando entra um novo vídeo, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Carol, eu gosto desse tipo de vídeo, faz sentido para mim, eu quero começar a estudar, eu quero começar a investir. É para ontem. Não é, Carol, vou esperar a pandemia. Eu ouvi muita gente falar isso, vou esperar a pandemia, vou esperar... Não, faça aí uma renda extra, economize e começa a pensar na sua aposentadoria. E agora vamos ao terceiro fundo, que é ele, é o HGLG11. Na data de hoje está sendo cotado a R$ 168,09. O HGLG11, que também é um fundo do tipo tijolo, ou seja, o fundo investe ali em imóveis físicos. E quem administra esse fundo? O Credit Suisse, que é um banco considerado muito sólido e positivo. Agora, coloca aí para mim essa tela para a gente dar uma olhada por segmento. O que a gente vê? Ele tem uma parte que investe em papéis, em shoppings também e a maior parte em imóveis industriais e galpões logísticos. E coloca outra tela aí para mim, o portfólio, tá, gente? Olha lá, o HGLG investe em Tupéva, HGLG Washington Luiz, HGLG Ribeirão Preto, HGLG Vinhedo. Esses são alguns dos imóveis que ele investe, volta para mim. Positivos, são imóveis bons, são galpões bons, ok? Então eu olho positivamente para o setor galpões também. Eu estou diversificando aqui a minha carteira, como vocês veem, os que eu começaria. Coloca essa nova tela. Gente, eu trago tela, eu trago fator, eu trago fatos para que você avalie com calma e com tranquilidade. Olha só o que a gente vê. Esse fundo possui muitos contratos, tá, gente? A maioria tem vencimento para depois de 36 meses, ou seja, bons contratos. E aí, o que eu preciso saber? Tem bons ativos? Tem uma boa localização geográfica? Ele é multimóvel ou ele só tem um imóvel? Que é ruim só ter um imóvel. Está em bons estados? Coloca para mim esse print que é importante de avaliar. O que a gente vê? Ele tem aí 17 ativos em 5 estados, tá, gente? Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, capitais importantes. Tem bastante patrimônio em caixa e está com PVP de 1,15. Ah, Carol, tá acima de 1 ali, um pouquinho, mas volta para cá, tá acima de 1, mas para mim é um bom fundo. É um fundo que tem bons ativos, então para mim vale a pena o estudo para começar a investir. Agora, nos últimos 12 meses, ele pagou, olha aqui, um dividend yield de 9,55%, um bom dividendo. E é recorrente? Põe esse gráfico na tela, meu menino de ouro. O que a gente vê na linha azul? Olha lá. É um fundo que, na minha visão, ele paga dividendos recorrentes, tá? Como a gente pode ver, tem alguns picos ali na linha azul, mas paga dividendos recorrentes. Volta para mim, sem enrolação, já vamos falar logo aqui, o quarto fundo é ele, é o XPLG11, que na data de hoje está sendo cotado a R$ 94,93.
XP LG11, que também é um fundo de tijolo. Veja, eu gosto de fundos de tijolos, tá? Teve muita gente agora, pessoal, a taxa Selic subiu, CDI também subiu e foi comprando só fundo de papel e não olhou para os fundos de tijolos que estão descontados, na minha visão. Estão baratos, tem fundo que tá barato. Então, avalie isso, porque daqui a pouco a gente pode ter uma mudança da taxa Selic e caindo aos poucos. Então, cuidado para você não só se expor a fundo de papel. Essa é uma avaliação minha. Diversifique, ok? Fundos de tijolos estão baratos, na minha visão. Ah, Selic tá caindo, o CDI tá caindo, meu fundo tá caindo. Por isso que eu tô te falando para você dar uma boa olhada aí nos fundos. XP LG11, que investe também aí no segmento de logística. Vamos colocar aí o print na tela, importantíssimo para você avaliar. O que a gente vê aí, pessoal? Olha só, ele tem um portfólio de imóveis, tem aqui, ó, SP Cajamar, Cajamar 2, tem aqui, ó, Cone Multimodal, são bons lugares, tá, gente? Ele tem bons imóveis e terrenos. E o portfólio, como a gente vê aí nessa outra imagem, está no segmento de imóveis industriais e logísticos. Tá aí na imagem. E também, o que ele tem? Contratos longos. Contratos que vão vencer são longos, ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Vamos colocar aí na tela, olha só o que a gente vê. Olha só o vencimento dos contratos, maior que 36 meses é a maioria. E aí a gente tem aqui de 9 a 12 meses. E olha nessa tela que tá aí, a gente trouxe esse print, o patrimônio é grande, tem caixa, é importante ter um bom patrimônio. E olha só, o PVP em 0,85, volta para mim. Você tá pagando com desconto, abaixo de 1. 0,85, a cota tá barata perante o valor patrimonial, gente. E aí eu te pergunto, você não vai olhar para esse fundo que é bom? É uma opinião, mas eu gosto muito do XP LG11. Agora, estuda, olha para mim, não é recomendação de compra, que fique claro aqui, tá bom? Porque de repente você começa, você fala, pô, a Carol me indicou. Vá devagarinho, vá conhecendo os fundos imobiliários. Nos últimos 12 meses pagou um dividendo aqui de 8,20% e vendo aí nessa imagem, nesse gráfico que tá aí para vocês, o que a gente vê? O histórico de pagamento de dividendos. São bons dividendos, são dividendos recorrentes, isso é muito importante, né? Porque afinal de contas é uma renda passiva. Então olha lá, dividendos recorrentes. Volta para mim, esses são os fundos imobiliários que eu começaria. Agora eu quero saber qual é o fundo imobiliário que você começaria. Qual foi o fundo imobiliário primeiro que você pôs na sua carteira, que você falou, esse aqui eu vou começar? Compartilha aqui embaixo comigo. Agora, quer saber mais 3 top fundos imobiliários, mais tops, fizemos uma lição de casa, um conteúdo completo para você, para 2022. 3 tops fundos imobiliários para 2022, está aqui, ó. Sai desse vídeo, vem no card, assiste, tá aqui completaço para você. Tá bom, meu amor? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.